Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao podcast O Mania de Cirurgia, podcast do Cirurgiano Geral. A gente está aqui hoje mais uma vez para o seu congresso semanal de cirurgia. E hoje estamos com um tema diferente aqui. Estava discutindo aqui com o Flugão, com o Diegão, e a gente trouxe uma coisa diferente mesmo, mas é muito legal. Acho que todos os cirurgiões vão se identificar em algum momento desse episódio aqui, vão se identificar com certeza. Mas antes de mergulhar no nosso episódio, que você já viu que está aí embaixo, eu queria que o Dr. Diego Adão, o Dr. Adriano Flug, fizesse a saudação desse episódio novo do podcast, né? Fala, pessoal, espero que vocês estejam bem. Aproveita e mostra que você está bem, publicando uma foto no Instagram de onde você estiver nos ouvindo agora. Bate uma foto, uma selfie, uma foto do seu celular, uma foto do seu carro, da sua academia, do parque, do teu centro cirúrgico e marca a gente lá, @cirurgiano_geral, e nos diga, porque aí a gente compartilha com todo mundo o maníaco que você é. Eu estou ótimo e estou muito feliz porque se você estiver ouvindo esse áudio agora, já lançou o curso de Cirurgia Baseada em Evidências, Leituras Críticas Trilha 1, Ensaios clínicos inflamatórios, ensaios clínicos randomizados em abdômen agudo inflamatório. Muito bom. E você, Flugão? Eu tô muito bem, realmente o CDB está muito gordo esse ano, porque tem vários cursos atrelados, né? A gente está anexando várias atualidades, e realmente o curso do CBF ficou sensacional. Eu queria muito esse curso. O Diegão e o pessoal da metodologia, a Raquel e tudo mais, juntaram muito, ficou bem legal. E vamos embora, você que está na academia aí vai zerar o aparelho hoje, vai correr como se não houvesse amanhã, porque está sensacional. Muito bom. Antes de a gente progredir nesse episódio, senhores, eu queria saber uma coisa. Tem áudio do Maníaco hoje, Diegão? Carlão, hoje nenhum maníaco mandou áudio. E eu vou fazer um chamado público aqui. Porque os maníacos mandam mensagem. Mas eles estão mandando áudio. A gente está com saudade de ouvir a sua voz, maníaco. Manda lá no Instagram, num direct, um áudio seu. Conta quem você é, de onde você é. Manda abraço pro seu preceptor, pro seu R+, pro seu R-. Faz alguma pra sua mãe, pro seu pai. E olha isso, se você mandar um áudio desse citando alguém, o Flug vai mandar um abraço e um beijo de azul de metileno para essa pessoa. Já imaginou receber um abracinho do Flug? E vai ficar registrado no podcast, né? Claro, para sempre, para eternidade. Enquanto houver mania, verá esse episódio. E não é que ela acabou de entrar, nossa queridíssima, uma amiga. Pois se eu for contar as histórias do que a gente já passou, minha querida Ana Gandolfi, muito bem-vinda ao Mania de Cirurgia. Já estava preparando esse episódio para te receber aqui há muito tempo, estava ansioso. Então queria primeiramente dar as boas-vindas, agradecer a sua vinda aí, obrigado mesmo. E quiser dar um oi pro pessoal aí, fica à vontade. Obrigada, pessoal. Obrigada, Diego, né, em primeiro lugar, porque, enfim, como o Diego mesmo falou, a gente tem ainda uma longa amizade de muito tempo, mas também Guto, Flug, obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. Eu sou uma fã do Mania de Cirurgia. Eu não sou cirurgiã geral, mas eu ouço porque eu sou uma grande curiosa, né? Então eu sempre ouço, eu gosto de ouvir vários episódios aleatórios. As pessoas que entram normalmente no meu carro, elas ficam tipo, pensando, nossa, por que você tá ouvindo isso? Porque eu ouço de filosofia, mitologia, a mania de cirurgia e conceitos de astronomia. Mas, enfim, é uma pessoa estranha, né? Legal demais. E apresentar a Ana, vou fazer uns comentários, Ana, e você complementa, tá? Tá bom. A Ana fez medicina na escola, depois ela fez neurocirurgia. A Ana é neurocirurgiã, formada na escola,
E entre as múltiplas atividades que ela tem lá, foi monitora de anatomia, foi onde eu a conheci, trabalhou com o pessoal de mentoria, liga, tudo, até que um dia ela me parou assim, ela falou assim, Diego, eu queria criar um podcast. Né, tô pensando, eu e a Raquel é uma colega da clínica, da endócrino, a gente tava pensando em bolar um podcast aí, tudo, sobre decisão de carreira, escolha profissionais, a gente quer dar uma ajuda aos alunos, né? Foi esse o contexto, Ana, que você criou o Médico DQ? Na verdade, assim, eu sou eu me descobri, na verdade, na faculdade, né? Eu gosto de medicina, tanto que eu falo que eu sou uma médica um pouco entediante, porque eu faço simplesmente assistência, né? A medicina, sabe, de consultório, porque hoje em dia todo mundo é empreendedor, é gestor, eu não, né? Eu sou gestora da minha própria carreira, é isso, no máximo, né? Mas assim, eu sou uma médica bem dentro do padrão mesmo, assistencial, mas eu sempre tive um gosto muito grande, na verdade isso se desenvolveu na faculdade, pelo ensino, né, pela educação, para entender como que a gente aprende, o que leva a gente a aprender, o que leva a gente a absorver mais um conteúdo do que outro, a gostar de mais um professor do que de outro, o mesmo professor, às vezes, para um aluno da mesma turma, né? Então, eles tiveram a mesma aula para um aluno, ele é, nossa, ele é fantástico, outro aluno, nossa, que cara chato. Eu sempre tive essa curiosidade, e eu sempre tive, né, depois que passei por aí 5 anos de monitoria de anatomia, que eu tive um contato cada vez com os alunos mais novos que eu, até que quando eu entrei na residência, eu continuei tendo contato com os alunos, como é todos da mesma escola, né, porque eu fiz escola e fiz residência na escola, a gente acabava tendo um contato muito próximo e que se mantém. Claro que a gente vai ficando mais velho, em algum momento eu acho que eles vão me chamar de tia, mas ainda não cheguei nesse momento, então eu acho que tá tranquilo. Então, o Flug assim, já chegou, então você tá bem. Não, o Flug já passou, né? E daí, assim, conversando com os alunos, acho que até pelo jeito que eu falo muito informal, né? Do mesmo jeito que eu tô aqui falando com vocês, eu falo com os alunos, faço piada, porque eu acho que o aluno também não consegue prestar atenção por mais de 15 minutos do que você tá falando, então eu faço umas piadas para eles acordarem. Eles sempre vinham perguntar, como que você escolheu a neurocirurgia? Por que você escolheu? E daí coincidiu que teve um ano na escola especificamente que teve muita gente que desistiu, não só da neurocirurgia, né? Teve em várias especialidades, e boa parte dos alunos que desistiram, né, que eram antigos alunos da escola, eu conhecia, e eu vi eles tomarem a decisão, e depois eu vi eles desistirem. Daí eu falei, puxa, sabe, o que faz uma pessoa desistir? E daí eu entrei nessa reflexão mesmo, conversando com um monte de gente, de o que faz uma pessoa escolher, e o que faz uma pessoa desistir. E eu cheguei na conclusão, na verdade, uma conclusão estarrecedora, de que a gente escolhe muito mal. A gente escolhe baseado muitas vezes no professor que foi legal, no residente que foi legal, às vezes até no status que a gente acha que aquela determinada especialidade dá, e a gente não enxerga muito o que a pessoa faz no dia a dia, né? Principalmente a gente não enxerga a pessoa que está fora da academia. Porque assim, se a gente pensar nos médicos aí do Brasil, baseado em vozes da minha cabeça, mas eu chuto aí que 90% não tá na academia. Não tem nenhuma ligação com a academia. Então, se a chance maior é eu estar nesse 90%, como é que eu vou escolher a minha especialidade sem saber o que esses 90% estão fazendo no dia a dia deles? E, na verdade, boa parte de nós e boa parte de quem está escutando, que já escolheu, decidiu dessa forma. E daí, a partir daí, eu comecei a pensei no formato de um workshop, foi a primeira vez que eu fui falar com o Diego, né? Porque eu e o Diego, a gente inverte, né? Eu sou um pouco mais velha que ele, mas em alguns momentos eu fui mentora dele, em alguns momentos ele me mentorou. Então, eu conversei com ele sobre isso, né? Até de ser um workshop, depois veio a pandemia, pensei no formato online, e daí acabou que, eu, por ser uma consumidora de podcast, achei que esse formato de podcast talvez fosse mais interessante. Pô, que legal isso aí. Eu me identifiquei muito com essa parte da mentoria que você falou, porque até hoje eu sou o mentor do Diego e do Adriano em tantas situações aqui. Diego, então, nem se fala, né? Desde a residência eu mentoro todas as atitudes deles, sejam médicas ou não médicas. Né? Então, eu me identifiquei bastante com você aí. Ô, Ana, se eu contar o que o Carlos fez na faculdade, esse episódio ele é censurado. De atrocidade que ele fez. Ela sabe, ela é ela deve lembrar, da mesma geração, né? Ela deve lembrar. Não fala não, que eu tava lá, é melhor não, é melhor a gente mudar de assunto.
Flugão, eu lembro eu, quinto ou sexto ano, cara, angustiado, não sabia o que ia fazer da vida. Eu e a Ana tivemos um professor, um modelo profissional, que influenciou muito nós dois. Foi o professor Alexandre Cardoso, né? Um professor de anatomia, cirurgião, aparelho digestivo. Capitão, E... conheço. Capitão. Exatamente. É engraçado que a cada 3, 4 turmas ele mudava a patente, né? Alguém fala assim, Diego, Exatamente. você conhece o capitão? Bora, Eu falei, o coronel. depois Diego, o major, aí depois o coronel, ele vai mudando de patente, é muito engraçado. E ele meio que aproximou a gente. Eu lembro que eu tava muito angustiado, eu acho que eu desabafei com o professor Alexandre. Eu falei, professor, tô isso, não sei o que eu faço. Tá? Ele falou, precisa conversar com a Ana. E eu lembro que foi ele que nos aproximou de alguma forma assim. Foi. E eu lembro muito da gente tem o pátio da anatomia lá, onde tem a nossa árvore e tal. Tinha uns banquinhos, a Ana conversou muito comigo lá, me orientou tudo. E é interessante como depois ela manteve isso, né? Ela volta com o podcast, né? Então ela ressignifica o que ela já fazia desde lá. E aí, você comentando, Ana, até eu queria ouvir a opinião do Flug nisso. O Flug já tá com filho agora e ele vai vendo as decisões do José, né? Cara, pelo menos quando você tá no colégio, você escolhe a profissão baseado em... Eu acho que são 2 grandes grupos de coisas que você escolhe. Ou você escolhe alguma matéria que você teve no colégio, né? Eu quero fazer matemática, eu quero fazer história, eu quero fazer português, né? Porque o professor de matemática era muito legal, porque o professor de português era muito legal, tal. Eu quis história inicialmente, porque o professor de história era maravilhoso, cara. Eu queria ser igual aquele cara lá, né? Ou você escolhe uma profissão muito famosa, né, da época, né? Geralmente o médico, advogado, o engenheiro, o dentista, né? Elas vão trocando de lugar, mas acho que o médico, advogado e engenheiro sempre tiveram no Brasil, pelo menos, ali no topo. Então, as 2 escolhas foram por variáveis exteriores a você, né? Totalmente exterior, né? O professor que dá uma aula legal de matemática, ou o assunto de matemática que eu tive contato, história, português, etc., ou aquela profissão que as pessoas falam que é muito bacana, né? E eu não sei o Flugão, queria ouvir o Flugão. Como é que você vê, Flugão, as primeiras escolhas serem muito exteriores e não interiores? O Flug é meio filósofo, sabe, Ana? Ah, E que aí, bom. ele sempre Adoro. faz uns comentários muito legais. Fala aí, Flugão. As pessoas compram histórias, né? Eles compram histórias bem contadas, articuladas. Às vezes pessoas que não tanto sucesso profissional contam uma boa história, você ganha a pessoa, né? E é interessante como eu vejo as crianças evoluindo, como as escolhas delas vão mudando. Por exemplo, o Marco tem 3 anos. Ele não entende muito bem o que você fala, né? Mas ele entende o seu tom de voz, como você se comporta, ele vai fluindo. Então ele vai vibrando conforme você vai vibrando, né? Aí o José, ele já vai imitando. Ele quer ser igual a você, quer fazer as mesmas coisas, quer estar nos mesmos lugares. E aí eu pego meus sobrinhos mais velhos, eles já vão pelo grupo. Eles escolhem pelo grupo. O que o grupo escolheu? O que o grupo vai achar, né? E aí conforme fica mais velho, as pessoas compram um futuro. Não, eu vou casar com esse cara porque ele vai ser isso. Eu vou casar com essa mulher porque ela vai ser isso. Eu vou me juntar com esse grupo porque esse grupo vai atender eles trabalham na ansiedade, na projeção. Eu não sei qual que é a melhor escolha. Acho que talvez o podcast pode me ajudar. Cada vez eu tenho mais dúvidas. Mas é exatamente isso que até eu queria ouvir a opinião da Ana nesse aspecto. Porque, assim, Ana, imagina, se eu faço uma escolha exterior a mim, eu vou lá e experimento, né? Então eu tenho um conjunto de roupas num brechó. Ah, essa aqui acho que eu gostei. Eu ponho. Se não deu certo, eu troco. E eu tenho facilidade de trocar. Então, você vai fazendo múltiplos testes na vida, você testa. É tentativa e erro. Então, assim, eu gosto desse tipo de comida, desse tipo de restaurante, desse tipo de roupa. Porque o turnover é muito fácil. Só que a hora que você faz isso com uma residência, pronto, 1 ano a menos. Se você for trocar, já era, né? Mais 1 ano. Vou testar outra. Mais 1 ano. Vou testar outra. Ana, o processo de escolha da residência dá para pôr no mesmo pacote do processo de escolha do restaurante, da roupa, da viagem? Obviamente sua resposta é não, e eu quero saber o porquê, né? Você entrevistou tanta gente, né? E essas pessoas contaram o porquê elas fizeram aquelas profissões, né? Como é que você viu elas escolhendo, né? E desistindo, principalmente quem se arrependeu, né? Eu acho bem interessante isso que você falou, porque você falou o negócio de escolher, até o Flug falou o negócio de escolher a carreira, a gente também escolhe dessa forma, às vezes tem um professor. Só que quando a gente escolhe a carreira, eu acho que assim, você tem uma abrangência maior, né? Você vê se você olhar na sua turma de faculdade. Tem desde o cara que faz assistência pura, até o cara que faz mescla com uma gestão, até o cara que, sei lá, abriu uma startup. Então você tem isso, e a gente está falando de uma carreira super clássica que é a medicina. Você imagina na engenharia como é, no direito, na fisioterapia.
Então, você ainda tem uma possibilidade muito grande, por mais que você escolha baseado no modelo né, que você tenha na sua cabeça. Eu acho que a escolha da especialidade, ela acaba sendo, às vezes, muito emocional. E eu acho que hoje, e talvez seja um pouco polêmico, não sei, pode entrar em polêmica, às 11 minutos, pode entrar em polêmica. Pode, já deu. À vontade. Até porque a gente vai gravar a vinheta de abertura daqui a pouco, então vai ter mais uns 10 minutos aí em cima. Ah, perfeito. Porque eu acho que, assim, a gente tem um negócio hoje que chama o paradoxo da escolha, né? Que é basicamente assim, a gente, enfim, vem de uma geração que os nossos pais não tiveram tantas escolhas, né? Então, eu vou falar da minha mãe. Minha mãe é assistente social, era uma das poucas profissões para mulher na época, né? Enfim, meu pai ainda é engenheiro, mas ainda assim era ou engenheiro, direito ou medicina, né? Sabe aquela coisa? E eu acho que hoje a gente tem escolha, é o famoso você pode ser o que você quiser. Mas o pode ser o que você quiser é uma grande prisão, eu acho. Porque ele acaba te deixando com muitas escolhas e daí você fica nessa negócio de, ah, não, se não der certo, eu posso mudar depois. Putz, não é bem assim. Claro que algumas coisas você aproveita de bagagem. Então eu conheço algumas pessoas que fizeram, por exemplo, residência de algo assistencial e foram para a área de gestão depois e aproveitam isso de certa forma. Mas eles, se você pensa pegar a mesma pessoa da mesma idade que fez uma carreira de gestão desde o começo, ela está num cargo mais alto. Então eu acho que esse é o grande problema que a gente vê hoje, até na juventude aí que talvez esteja escutando, que muitas vezes fica esse negócio, ah, você pode ser o que você quiser. Cara, muitas vezes isso é uma cilada, porque eu gosto de dar esse exemplo, porque assim, eu falo que nem eu não poderia nunca ser astronauta, porque eu tenho uma cinetose quando eu viajo de carro. Então, assim, pra que eu ia fazer isso? Quer dizer, eu poderia ser, mas eu ia ter uma vida miserável sendo astronauta, sabe? Então a gente precisa pensar um pouco nisso, de o que eu quero, o que dentro da minha personalidade, dentro dos meus valores, essa vida que eu escolhi levar faz sentido. E eu acho que é uma decisão que normalmente, mesmo, ó, a gente tá no episódio 30 e poucos do podcast, a maioria das pessoas não parou para refletir, a não ser quem já tinha um parente médico, que teve um pouquinho mais essa vivência. Perfeito. Você disse algo muito interessante, né? Sobre a reflexão pré-escolha, né? O que você acha que a pessoa deveria parar para pensar? Então ela tá numa fase em que ela está começando a decidir. E ela decidiu que ela fala assim, eu vou começar a refletir sobre a minha escolha. A gente já entendeu que a gente está sendo influenciado por muitas coisas externas que estão nos seduzindo, né? Escolher de supetão tem uma imensa chance de dar errado. A quantidade de possibilidade de escolha gera aquela sensação de, que você falou, paradoxo da escolha, né? É o medo de perder, de escapar pelos dedos, alguma coisa. Começa a dar o primeiro conselho aí. Eu vou escolher hoje. O que eu pensaria? O que você acha que eu deveria pensar, Ana? Eu normalmente, quando me perguntam isso, eu falo, olha, a primeira coisa que eu acho que tem que fazer, pega um caderno, pega um bloquinho de notas, escreve mesmo. Escreve os seus valores inegociáveis. Tá? O que para você, hoje, né, no dia que você estiver fazendo, seja você aluno ou recém-formado, o que para você hoje são valores inegociáveis? E o que são valores inegociáveis hoje e o que são valores inegociáveis daqui a 5 anos? Né? Porque você fala assim, tudo bem, eu posso dar plantão noturno, mas em 5 anos eu não quero mais estar dando plantão noturno, por exemplo. Né? Tem gente que fala, não quero dormir fora de casa. Eu quero ter uma rotina que seja quadradinha porque eu não gosto de surpresas. Então, valores inegociáveis. E eu sempre, antes da pessoa fazer isso, eu sempre falo, e fique tranquilo porque vai mudar. Porque os nossos valores inegociáveis, eles mudam. Eles só são inegociáveis, eles são imutáveis. Né? A gente abre mão de boa parte deles e tá tudo bem. Fala, Fogão. Cara, fantástico isso. Eu vou revelar um segredo aqui meu que eu acho que nem minha esposa sabe. Meu Deus, para. Calma, pera. Calma. Para. Clímax. O que você falou, o que eu faço? Toda decisão da minha vida, eu venho, escrevo nesse caderninho aqui. Uma coisa que eu achei que eu tinha que tomar decisão. Mostra o caderno pra quem tá no YouTube. Eu quero ver a capa. Não tem nada. Tá. Aí eu vou lá e escrevo algumas coisas. Tomar decisão, sei lá, qual escola escolher, né? Fazer um podcast ou não. Aí eu escolho, eu decidi por causa disso. Aí depois de um tempo, uns 2 anos, eu vou lá e vejo.
cara, você não sabe como você muda. Eu falei, meu, como é que eu pensei um absurdo desse? E conforme você vai fazendo esse exercício, você vai vendo que as nossas decisões, cara, elas estão tão frágeis, mas tão frágeis, a gente muda tanto, a gente é tão. Como é que a gente trai os nossos princípios tantas vezes, cara, que você, como uma hora, fala, meu, você nem sabe quem você é direito. Eu acho que é isso mesmo. Não, a gente trai mesmo, mas eu acho que você ter esses conceitos é uma coisa que ajuda muito. Porque, né, até para você ir conversar, porque eu vejo que as pessoas fazem muita. Eles vêm muito apaixonados. Ah, não, porque eu acho isso lindo, então eu quero fazer. Não, tudo bem. Mas você acha isso lindo às 8 da manhã, numa segunda-feira. Você vai achar isso lindo na véspera de Natal, à 1 da manhã? Então, assim, não pode ser pela beleza em si, sabe? Tem que ser muito mais do que isso. Então, eu sempre falo desses valores negociáveis e eu sempre falo onde você quer estar em 5 anos e 10 anos. Então, escreve essas 3 coisas, tá? E daí, obviamente, você precisa ter alguém mais velho para te ajudar a te guiar nesse caminho, né? E te escolher. Uhum. Eu sei que hoje tem muitos conceitos de diagnóstico de carreira, né, até alguns cursinhos e tudo mais, faz esse negócio de diagnóstico. Eu, particularmente, não gosto muito desse diagnóstico, justamente porque a gente muda. E eu acho que, assim, diagnóstico é uma doença, é aquela doença, ponto. Acabou. Ele não tem a doença Y, ele tem a X e ponto. E, cara, a gente pode ser tanta coisa, né, que não dá pra você falar, ah, não, eu vou ser tal coisa e eu só poderia ser isso. Eu não gosto muito desse conceito de, Sim. eu sou isso e não poderia ser outra coisa. Mas eu acho que você ter uma diretriz de falar assim, ó, se você quer ter uma vida mais estável, você pode fazer tal coisa, e daí para isso a pessoa mais jovem, ela precisa de um mentor efetivamente. E depois disso, que daí é a parte mais difícil, eu acho que é você tentar conversar com alguém que esteja naquela determinada área que você pretende fazer. Mas daí entra um outro problema, porque assim, como que você vai chegar nessa pessoa, principalmente se for uma pessoa que não está na academia, e eu recomendo fortemente que seja alguém que não está na academia, né, por tudo que eu já tinha falado. E o pior, na verdade, que eu acho hoje em dia é a pessoa não querer te seduzir. Porque assim, se a vida da pessoa, a não ser que seja uma pessoa muito desiludida, tá? Sim. Muito, aquela pessoa que, vai te desanimar absurdamente, a pessoa não vai querer falar que, puta, eu não tenho certeza que se foi a melhor escolha que eu fiz, né? É o viés da escolha, né? A pessoa vai tentar reforçar e ela vai tentar falar, nossa, realmente faça. Em especial se ela também se ver em você, né? Porque o Diego falou muito desse negócio do modelo, de você se projetar em alguém, mas também tem o contrário, né? Tem a contra-referência. Então, muitas vezes a pessoa se vê em você quando jovem e ela fala, nossa, faça mesmo, eu fiz e foi a melhor coisa que eu fiz. Então, eu acho que essa é a parte mais difícil de você achar alguém que efetivamente possa te dar o panorama de como é aquela carreira, sem ser uma coisa completamente apaixonada de vem que a piscina tá quentinha, sabe? E se essa pessoa te chamar de filho ou filha e você achar que ela é sua mãe ou seu pai, tome muito cuidado. Exatamente. Muito cuidado. A probabilidade de ser esse cenário que a Ana falou, de ser uma relação apaixonada que vai idealizar muito das escolhas, reduzindo as coisas ruins e hiperestimando as coisas boas, né? Porque você falou, tem muito isso, né? Eu vejo muito isso. Cirurgiões que adorariam que os seus filhos fossem também cirurgiões, aí os filhos não são, e aí ele vê que você parece com isso. Aí imediatamente ele fala assim, você é meu filho, vou te apadrinhar, tudo. E o contrário também é verdadeiro, né? Chama de pai. Fala, Florão. Exatamente. Não, eu tô vendo uma inversão. Eu não sei como é que tá na neurocirurgia, mas na cirurgia, pelo menos no nosso ambiente, eu vejo cada vez mais os cirurgiões desestimularem seguir a carreira cirúrgica, assim, de modo viral, viu? De viral. Bons cirurgiões, viu? Na neurocirurgia, o pessoal é mais. A neurocirurgia, por definição, nós somos mais conservadores em tudo. Então a gente ainda não chegou aí. A gente tá naquele ponto que a gente não acha que a carreira tá fantástica, mas a gente ainda não tem coragem de admitir pro aluno, entendeu? É nesse ponto que a gente tá como classe. Eu tenho uma maior tranquilidade de desestimular. Mas muitas vezes, isso tem outra coisa que é interessante. Algumas vezes eu desestimulei, não é que eu desestimulei, é que eu costumo falar uma frase repetidamente para os alunos que eu falo assim, olha, neurocirurgia é a opção de quem não tem uma segunda opção. E não porque seja ruim, mas porque você vai pensar em largar, e se você tiver uma segunda opção, porque todo mundo pensa, se você tiver uma segunda opção, a chance de você largar é muito maior.
Só que quando eu falo isso, hoje eu tô um pouco mais velha não, mas quando eu era mais jovem e eu já falava isso, as pessoas olhavam para mim com aquela cara de, essa é a sua experiência, entendeu? Comigo vai ser diferente. Então, não adiantava muito eu falar. Mas o fato é que, assim, eu acho que você tem que também estar aberto para escutar o que a pessoa tem para falar, seja para desestimular ou não, e entender também, tipo, você tá me desestimulando, mas eu já vou formar médico, por exemplo. O que você recomenda que eu faça? Né? E muitas vezes a visão é enviesada, porque muitas vezes você vai ver o cirurgião que vai falar assim, faça oftalmo, porque o oftalmo, nossa, imagina, cada óculos que ele recomenda, ele ganha tanto. Quando você vai começar com o oftalmo, não é bem assim, né? Porque, enfim, o cirurgião não tem a visão, ele tem uma visão muito parcial do que o oftalmo faz, por exemplo, né? Então eu acho que tentar entender é importante. O Flug nessa hora falaria: a grama do vizinho é sempre mais verde. Ele sempre lança frases de efeito nesse sentido. Ana, deixa eu te fazer uma pergunta meio nessa linha, que eu acho que é uma coisa que eu gostaria de saber na época que eu estava na faculdade, que estava me formando. Você falou assim, que o ideal é que a pessoa, de alguma maneira, aborde um cirurgião ou um clínico, enfim. Né? Eu, como aluno de medicina, o ideal é que eu aborde uma pessoa que faz a especialidade que eu penso em fazer para poder entender um pouquinho melhor e, como você mesmo disse, fora da academia, eu preciso arranjar um jeito de descobrir como que essa pessoa exerce a profissão, como que é o dia a dia dela, né? Ao mesmo tempo, é difícil para o aluno como que o aluno chega num assistente, num chefe e faz isso, né? E eu acho que você é a pessoa ideal para responder isso, porque você talvez nem tanto hoje é mais comum, mas quando você fez residência de neurocirurgia, eu lembro que você era uma das únicas mulheres na neurocirurgia. Então, eu acho que você, de uma certa maneira, é como se fosse como que é o nome daqueles, tipo um farol que sabe que fica na margem do mar, assim. Você atrai esse tipo de coisa porque você é uma pessoa que tem um perfil diferente, né? Então eu queria te perguntar o que você, sendo você hoje, uma mentora, vamos chamar assim, ou uma pessoa que dá esse tipo de conselho e pensa nisso, reflete sobre isso e tem experiência, o que você diria para o aluno? Como que ele tem que abordar alguém para poder... Então, Ana, eu queria te perguntar isso, como é que você sugere para um aluno de como ele deve abordar um chefe, um assistente, uma pessoa que faz uma especialidade que ele quer conhecer melhor, né? Isso é uma pergunta muito boa que você fez, porque o que eu vejo os alunos muitas vezes fazendo hoje, né? Porque os alunos hoje eles são muito mais informais do que a gente era na nossa época, né? A gente era muito mais, né? Tinha muito mais dedos para conversar com o professor, para conversar até com. Às vezes o cara era 3 anos mais velho que a gente já ficava cheio de dedos, né? A gente era um pouco, acho que, too much, mas eles são muito mais informais do que a gente. Só que eles chegam de um jeito muito torto, assim. Eu não sei qual é a experiência de vocês, mas a minha experiência é que eles chegam assim. Escuta, eu posso fazer uma pergunta? Você fala, pode. Quanto você ganha? Fala, calma. Oi, tudo bem? Quem é você? Que ano você tá? Né? Qual a sua intenção fazendo essa pergunta? É um negócio que, tipo, né? Veja, sei lá. Não sei se sou eu que tenho tipo de educação muito tradicional, mas a minha mãe fala, eu não se pergunta o salário das pessoas, né? Enfim. Mas eu acho que, assim, a forma, talvez, de abordar seja muito mais entender... E, assim, outra coisa é que a gente, como velho, né, tem uma visão, às vezes, assim, os alunos são tudo folgado, eles não querem trabalhar. Daí, se o aluno chega também e fala assim, nossa, mas a sua vida é muito difícil, às vezes o cara tá meio puto, o cara fala, é muito difícil sim, não faz não, entendeu? Então também tem isso, né? Eu acho que, assim, eu acho que perguntar, abordar a pessoa que você quer conversar, assim, quais são as possibilidades dentro da sua especialidade? Uhum. Por exemplo, você é neurocirurgião, qual que é a possibilidade? Você consegue fazer, por exemplo, só cirurgia eletiva? Ou você faz cirurgia de urgência de qualquer jeito? Não tem como você escapar da urgência. Você consegue só fazer consultório e cirurgias menores? Ou todo o consultório vai implicar em cirurgias de grande porte também? Eu acho que ele precisa entender um pouco também daquela carreira, que seja, hoje em dia tem tanto material, né? Procura no Google, procura uns vídeos no YouTube, mas ele tem que entender um pouco da base daquela, pelo menos da base do que socialmente as pessoas entendem que é aquela carreira, e fazer as perguntas direcionadas, para também não parecer que ele não quer trabalhar, que ele só quer ganhar dinheiro, que ele quer, né, que ele quer já entrar na residência sem dar plantão noturno, né? Então eu acho que essa talvez seja um bom caminho.
Ana, no episódio 44 do Mania, eu gravei um monólogo. A gente estava numa fase que os residentes estavam me perguntando muito quais perguntas se fazer, né? Para tentar dar esse match. E aí no episódio 44 eu sugiro que quem tiver em dúvida sobre a escolha escute para complementar o que a gente está discutindo aqui. A gente elencou 10 categorias que seria mais ou menos assim. Eu não posso escolher algo externo a mim sem saber quem eu sou direito, né? Porque a chance de dar erro é imensa. Eu escolho uma coisa errada. Então eu preciso fazer uma bela autoanálise para saber como... Eu uso a analogia da célula, né? Quais são os receptores que eu expresso na minha superfície celular para tentar ir ao encontro dos antígenos que vão dar match muito fácil com esses meus receptores, para eu não ficar batendo cabeça e encostando em coisa que não vai grudar direito. Cara, você me desculpe, isso aqui é o Mania de Cirurgia, não é o Tinder bioquímico, cara. Pelo amor de Deus. Minha analogia foi ótima. Pelo sorriso da Ana eu vi que ela entendeu o que eu quis dizer. E ela deu feedback a célula. Exato, a célula. O Cooper, lembra? O Cooper da célula? Então, meio que assim, porque se você vai fazer uma viagem, você fala assim, eu gosto de montanha ou de mar, né? Eu gosto de lugares que eu vou caminhar muito ou que eu vou ficar olhando uma... Você faz esse match, né, das coisas que eu gosto em relação aos locais que eu vou. E aí você escolhe as viagens que você faz. Mesma coisa para os restaurantes e tal. Relacionamento, as pessoas escolhem muito mal, né? Elas não fazem isso para relacionamento. E para escolha profissional, então, né? Então a gente escreveu um e-book, que eu até vou deixar o link aqui na descrição. A gente vai lançar esse e-book, tá lançando. Quando esse episódio for pro ar, esse e-book já foi. E esse e-book é uma coisa que muita gente pediu, que ele é baseado nesse episódio 44. E a gente elencou 10 categorias que eu vou ler aqui muito rápido, que são as que nós julgamos que seriam as perguntas que eu deveria fazer para mim, para descobrir o meu perfil, e deveriam ser as mesmas perguntas que eu tenho que fazer para o profissional para descobrir o perfil da especialidade, para ver quantos % de match dá, né? Dessas 10 perguntas, 7 deu um match muito bom. Pô, abraça a especialidade, cara. Você é isso ambulante. Cara, 3 deram match. Mas um desses match eu amo tanto que eu acho que vai compensar os outros 7. Não vai. Vai ser um fracasso. Você vai ser um miserável naquela profissão. Triste, sofrido, sem amigos, reclamão, né? O que o Flug era até conhecer a gente, né? A gente salvou o Flug. A gente era o receptor que faltava para trazer vida ao Flug. Olha como ele é mais feliz agora. Rapidinho aqui, eu vou ler, né? Então, grau de contato com o paciente, né? Você quer muito contato com o paciente, envolvimento com família, WhatsApp ou pouco, né? Radiologia, por exemplo, pouquíssimo contato. Tem uma interface entre você e o paciente, que é o tomógrafo, por exemplo. Controle sobre o ambiente. Você gosta de viver no caos, você adora, você vibra com a variabilidade, com o inesperado, sala de emergência. Ou você tem pavor do imprevisível. Você quer a rotina, o estruturado, o organizado. Consultório, por exemplo. Estilo de vida, ostentar ou mais humilde? Grau de investimento de tempo. Muito tempo no trabalho, não ligo. Sou um workaholic nato. Se eu ficar em casa eu enlouqueço. Ou não, pelo amor de Deus, eu quero minha família, eu quero assistir série, quero cuidar do meu filho, né? Grau de complexidade. Você gosta de coisas ultra complexas, né? Estudos difíceis, organogramas, reumato, nefro, tal, ou não? Prefiro coisas mais simples, mais práticas, mais pragmáticas, né? Grau de funcionalidade. Eu quero uma profissão que eu permita ter funcionalidade no ser humano e eu prefiro trabalhar com a estética, né? Com a recuperação funcional ou com a reabilitação estética. Grau de academicismo. Eu amo dar aula residente-aluno. Eu amo fazer um parênteses muito rápido aqui, Ana. Você sabe que eu descobri que eu ia voltar para academia quando eu estava operando uma vesícula no Hospital Carlos Chagas com um anestesista chamado Abel. Abraço, Abel. E aí eu estava fazendo eletiva, né? Ele e um auxiliar, né? Aí uma hora, eu não percebi, claro, o Abel fez assim, Diego, pelo amor de Deus, para de explicar a cirurgia. Eu não quero aprender o que é visão de segurança. Ele falou assim, cara, você tem que operar com residente, não aqui. Aí minha ficha caiu aí. Falei, caraca, é verdade, né? Então, você gosta do academicismo? Não, pelo amor de Deus, não quero aluno perto de mim, não quero residente, sai daqui, eu não quero falar nada, eu quero operar e ir embora para minha casa. Essa foi a 8. 9, mercado de trabalho. Como é que está o mercado de trabalho? E por fim, a curva de aprendizado, quando você está disposto a investir ou não. A gente reuniu essas 10 categorias. No e-book a gente explica detalhadamente cada uma delas e no final faz umas tabelas com cada profissão da medicina geral e cada subespecialidade cirúrgica com a principal característica na categoria, para você fazer a sua e ver se dá match, para você escolher melhor, né? Então, isso era um ponto, né? Essa autoanálise que você falou. E essa lista de valor é mais ou menos isso, né? Quando você fala, faça uma lista de valores, você está falando o quê? Se autoconheça, né? Enumere aquilo que você não negocia, ou não que é imutável, né?
que não negocia, né? Isso. Fala, Flugão. Conheça-te a ti mesmo, né? Aquela última frasezinha lá do Delfos que sobrou, não foi? Exato, que é o que Sócrates vai reproduzir depois, né? Conhece a ti mesmo. É exatamente isso, faz essa lista. E a primeira dica que você deu, então só aconteceu aí. Segunda dica que você deu, procure o mentor para te ajudar a fazer essa lista, né? E para você fazer a lista da especialidade. Você vai para a pessoa com essa lista em mão. Você fala assim: eu sou isso nessa categoria. Fulano, nessa profissão, você acha que tem mais médico fazendo A ou B? Ele vai te falar, né? Ele vai te dar o gabarito, a máscara da sua categoria para você fazer o cruzamento depois. E aí essas duas dicas que você deu, acho que são de ouro, cara. É a lista do Flugão, caderninho do Flugão, mais o que o Guto perguntou, consulta ao especialista. Mais de um, né, Ana? Pergunta um dentro da academia, um fora, Isso. né? Acho que Isso, vale a isso, pena você fazer um. isso eu ia falar. Eu acho que vale a pena você fazer um melhor de 3, sabe? Porque as pessoas têm visões diferentes e até para você poder ver isso. Às vezes o cara é muito apaixonado pela coisa, ou ele quer te convencer a fazer justamente para reforçar a ideia dele de que não foi uma má escolha. Então, e as pessoas fazem coisas diferentes. Então, se você puder conversar com mais de uma pessoa, seria muito importante. Eu acho que seria importante, na verdade, a faculdade colocar essas pessoas em contato. E Perfeito. é super utópico o que eu tô falando, eu sei, mas eu acho que seria o mais recomendado, entendeu? E daí tem um outro ponto, aliás, tem 2 pontos que você falou que chamaram a atenção. O primeiro eu acho que o mais difícil do cara responder de uma forma sincera, o cara, diga-se a pessoa que você foi conversar, né? É o mercado de trabalho. Porque as pessoas não têm uma tendência a ser sinceras sobre isso. Né? A pessoa não tem. E às vezes ela. E também tem uma insegurança pessoal, porque às vezes o mercado tá ruim, e às vezes ela pensa, putz, mas pô, acho que eu que não tô fazendo direito, então eu quero também desanimar esse menino aí de fazer, sendo que o fulano parece que tá bem, porque também a gente sabe que entre a mesma especialidade existe quase uma competição, que o cara não quer mostrar que também tá ruim. Então, acho que esse é o primeiro ponto, acho que o mercado de trabalho é o que vai ficar mais nebuloso aí, então mais um motivo para conversar com mais de uma pessoa. E eu acho que o outro ponto, que eu acho que, e eu não tenho resposta para isso, tá? Mas para deixar no ar, é assim, como achar um mentor? Eu acho que essa é uma pergunta de $1 milhão, sabe? Porque lá na escola mesmo a gente tem um programa de mentoria, que eu já fiz parte atualmente, como eu sempre falo, atualmente eu faço a minha mentoria no podcast. Mas assim, eu já tive programa de mentoria, mas daí o que acontece? Você listava os mentores para os alunos e eles procuravam um mentor e enfim, começavam a procurar um mentor pela afinidade, sei lá, porque ele gostou de você, viu seu perfil no Instagram, hoje em dia deve ter sido isso, né, imagino. Só que assim, muitas vezes o aluno procura muito enviesado. Então, por exemplo, eu só recebia pessoas, na maioria das vezes, que queriam fazer neurocirurgia. Daí eu passei por algumas experiências muito engraçadas até, que a pessoa queria fazer neurocirurgia, ficou na mentoria comigo durante 6 anos. Daí quando a pessoa estava no final do 6º ano, ela desistiu de fazer neurocirurgia e a pessoa não queria me contar, porque achou que ia me decepcionar de alguma forma, né? E veja, eu não tenho essa vaidade de querer que a pessoa faça a mesma coisa que eu, mas alguns certamente vão ter. Então, essa escolha do mentor também é uma tarefa, como eu falei, que eu não sei como resolver, não sei quem que poderia escolher o mentor do aluno, mas certamente eu acho que o aluno escolher o mentor não é uma boa, e nem o professor escolher o mentorado, justamente porque que a gente falou da contratransferência. Mas eu acho que a chave talvez esteja aí. Sim. Não, concordo plenamente. E Gutão, para a gente mudar o tópico aqui, eu queria puxar a questão agora da desistência, né? Do arrependimento. Então a gente fez um bom espectro, né, de como escolher, a lista, as categorias, de novo, tem o link do e-book aí para vocês, tem o podcast da Ana, escolha seu mentor, tudo. Bom, escolhi. E não gostei, deu errado. Queria que o Guto começasse a comentar para Ana arrematar depois. Em que momento o sentimento deu errado, ele tem que ser valorizado? Dá para fazer nos primeiros meses? Dá para valorizar o não gostei da residência? Eu tenho que tentar mais um pouco? Porque a dúvida da pessoa é assim, quanto eu tento até eu perder tempo? Né? Tô perdendo tempo, porque eu vou ficar insistindo num negócio que eu já vi que não. Só que às vezes, cara, você tá numa situação tão crítica, meio do R1, meio do R2, meio do R3, você fala, eu não quero isso pra minha vida. Claro, ninguém quer a residência pra sua vida, né? Não é aquilo que você sonhou. E aí meio que você começa a sofrer a confusão, né? A residência é a vida, eu não quero isso pra mim, eu tô sofrendo muito, vou desistir. Usando a tua experiência de residente, agora, vendo os residentes, quais são os momentos que você acha que são falsos, que a pessoa tem que perceber que é uma armadilha? Fala, cara, esse seu sentimento está sendo enviesado por A, B e C,
e quando você acha que, cara, não, agora é isso mesmo, esse sentimento é real, desiste mesmo porque a escolha não deu certo, né? Dá uma refletida nisso aí. Eu acho que isso aí é ultra complexo, né? Eu vou Mas claro, pincelar né? isso, Claro. eu vou pincelar isso, mas vou deixar para a doutora Ana destruir, dissecar essa sua pergunta. Mas eu me identifico um pouco com isso, porque como recentemente eu comecei a fazer as provas da revalidação, isso de uma certa maneira interferiu, né? Então, no fundo a minha pergunta é, quando que você desistiu da gente, que você decidiu ir embora, entendeu? Que momento você desistiu de mim, de vocês dois faz muito tempo que eu desisti já. Não, e aí, mas não é nem isso, acho que é uma. O que eu quero dizer assim, é muito uma questão de motivação mesmo, né? Então, para mim, por exemplo, quando eu tomei a decisão de fazer a revalidação, eu sabia que ia ser um negócio demorado. Para mim, durou quase 2 anos para fazer todas as provas, etc. É um negócio árduo, porque você está estudando coisa que a gente não vê, né, desde a faculdade, enfim, isso tem problema. Eu tive que sair de vários empregos que eu tinha para poder ter tempo de estudar, então isso diminuiu minha renda, e que eu acho que a pior coisa que aconteceu é que você observa as outras pessoas que estão na mesma fase que você na ascendente. Os caras tá todo mundo fazendo coisa, crescendo, e eu tô empacado nessa situação, sabe? E se você olhar o Instagram como referência para isso, então, porque as pessoas só falam as coisas dão certo, né? Ah, sim, aí é outra coisa. Mas então eu me identifico um pouco com isso. Eu acho que a resposta para essa pergunta é muito baseado na sua motivação. No quão motivado você tá para encarar o desafio, porque nenhuma residência é fácil. Talvez a residência de neurocirurgia seja mais difícil, a de cirurgia geral também é difícil, tal, e tem uma que seja um pouco mais tranquila. Talvez isso aconteça. Mas é tudo uma questão de motivação. Eu acho que quando você está motivado, tanto faz como que é a residência, porque você está enxergando o longo prazo disso e você entende que isso é uma etapa que você precisa vencer e o que você está buscando está ali no fim da linha, né? Mas, de uma certa maneira, até pensando nesse aspecto, é difícil você precisar exatamente quando que é esse momento. O que eu acho que a pessoa tem que ter uma autoconsciência, vamos dizer assim, é de pensar assim, que momento que é o meu agora, que momento que eu estou passando o atual. Porque muitas vezes a sensação de ele querer desistir ou a impressão que ele tem de ele ter escolhido errado não tem a ver com a profissão ou com a residência ou com alguma coisa da sua atuação técnica, vamos dizer assim. E às vezes você está passando por um momento de família difícil, você está vendo no Instagram um colega engenheiro que está lá destruindo, ganhando dinheiro, não sei o que, você faz comparações. Então, eu sempre fico pensando que na hora que bate essa desmotivação, o negócio é você pensar que momento que você está vivendo, se isso realmente está acontecendo porque você está com algum problema em relação à sua escolha. Porque, de novo, é o que a Ana falou, e falou, isso é brilhante, né? Ninguém vai falar da sua especialidade, vai falar mal da sua própria especialidade. O cara não quer correr o risco de alguém pensar que ele escolheu errado, que ele está insatisfeito com a vida dele. É muito difícil para a gente assumir isso, né? Então eu acho que sempre que você conversar com alguém, o cara vai falar que é bom. Então se eu sou um R1, eu vou lá discutir um exame na radiologia, e eu chego lá, entro na porta dos radiologistas, aí tá todo mundo batendo papo, dando risada, comendo uma pizza, e eu tô acordado faz 50 horas, eu vou pensar, cara, a residência dos caras é maravilhosa. Mas eu não sei o que acontece depois. A gente acaba vendo e as pessoas expõem pra gente o que é muito bom. Sim, sim. Mas o resto não dá para saber como que é. Então, é por isso que eu falo, não é só uma questão interna, vamos dizer assim. Você tem que ter uma noção do ambiente, do que está acontecendo para você pensar nisso, né? Não sei se a Ana tem uma opinião diferente. Eu vou só pôr mais um elemento na mesa e a Ana arremata. O que eu costumo falar para os residentes é assim, você tem que ver se você está no processo que você escolheu já ou se você está no meio para chegar no processo. Por exemplo, alguém desiste e decide descer do avião porque está apertado, está incomodando, antes de chegar na viagem. Ah, quero viajar para a Austrália. O Gutão, que é milionário, vai para a Austrália. Ele vai largar o voo? Ah, chega, eu desisto, não é isso aqui para mim, eu não tenho que passar por... Não, cara, você aguenta o voo, você aguenta a classe... É que o Adriano voa de primeira classe, ele não vai poder opinar. Mas
você aguenta aquela porcaria lá, porque é um meio para chegar onde você quer, né? A analogia do avião. A outra analogia que o pessoal faz é do Everest, o alpinista. Então, você não desiste do avião porque você sabe que é um meio. O alpinista não desiste da escalada, porque ele quer a escalada. Aquilo é o que ele quer, afinal de contas, né? Então, as pessoas confundem um pouco isso, né? A residência, ela é um avião. Só, ela acaba, ela pousa, né? Tem turbulência, claro, é um voo horrível. Mas chega no destino. Então, se você desistir do voo, você nunca completa a viagem. Só que a vida profissional é a montanha que você está escalando. Cara, se você não quer escalar a montanha, não adianta mesmo, você tem que desistir, né? E junto com isso tudo tem os ambientes externos. Aí eu queria que a Ana falasse um pouquinho das desistências, Ana. Como é que você vê o indivíduo que desiste, o arrependimento, a superação? Caramba, ainda bem que eu desisti, né? Muita gente ressignifica a desistência, né? Fala, cara, se não fosse aquilo, eu não teria chegado aqui. Queria que você falasse um pouquinho disso. Bom, só vou começar fazendo adendo que agora eu descobri por que o Guto estava com tanta birra do seu comentário da célula. É porque ele teve que estudar A Célula, o livro, recentemente. É por isso a birra. Então entendi, verdade. Tá perdoado, perdoadíssimo. Mas eu acho que assim, eu na verdade, né, na neurocirurgia, eu acho que eu entrei na neurocirurgia em 2009. Desde lá, eu vi largar, eu acho que umas 6 ou 7 pessoas, né? Então, foi bastante, até você pensar que entram 3 por ano, eu vi bastante. E eu, enfim, conversei com boa parte deles, e até foi engraçado, porque teve um aluno meu da mentoria, que ele queria fazer neurocirurgia. E daí eu falei, tá bom, você quer fazer neurocirurgia? Eu tive todas as conversas que a gente tá mencionando aqui, e daí um dia eu falei pra ele, você vai conversar com essa pessoa aqui. Ele falou, mas quem que é esse cara? Eu falei, é um veterano seu, né, calouro meu, mas veterano seu, mas ele fez 1 ano de neurocirurgia e largou. Daí eu sei que ele ficou falando durante muito, ele conversou, tá, desistiu também, uns anos depois, mas ele ficou durante muito tempo falando, a Ana é muito doida, porque eu falei que eu quero fazer um negócio, ela mandou conversar com quem desistiu. Eu falei, não, é porque muitas vezes o que fez o cara desistir são a mesma coisa, você tem uns valores parecidos com isso, então você tem que colocar a mão na consciência e falar, pô, será que isso também não vai me fazer desistir? E às vezes vai poupar algum tempo seu, né? Mas o que eu vejo das desistências é na maioria das vezes é assim. Eu acho que tem 2 coisas. A gente tem uma questão, principalmente nas áreas cirúrgicas, a grande questão da privação de sono. Quando você está privado de sono, tudo é ruim, né? Tudo é desesperadoramente ruim, mau humor e tudo mais. Tudo você acha que não vai acabar nunca, aquela sensação de desesperança e tudo mais. Por outro lado, você tem que pensar assim, no meu dia, qual foi o ponto alto? Né? Porque é aquilo que você falou, se você dá dentro daqueles parâmetros, se o seu ponto alto foi realmente o ato cirúrgico, que você entrou numa cirurgia, talvez você só esteja incomodado com o avião, mas você vai curtir a viagem. Agora, se o seu ponto alto foi o momento que você conversou com o familiar e conseguiu, por exemplo, acolher o familiar e tudo mais, talvez você devesse fazer uma área que você vai ter mais esse contato, esse acolhimento, do que a área cirúrgica, né? Porque assim, mesmo num dia muito ruim, você tem momentos bons. Então, você precisa ver o que esses momentos bons num dia ruim, num dia que você já está propenso a achar tudo ruim. Então, eu acho que isso é um ponto importante. E o que eu vejo das desistências, você falou ressignificar, as pessoas realmente se ressignificam. Não, mas foi bom esse ano parado, porque eu vi, senão eu ia viver para sempre com aquilo ou com aquilo ali. Mas na prática, o que eu vejo é que boa parte das pessoas que desistem, elas tiveram contato com aquela especialidade. Boa parte do que fez ela desistir, seja carga horária, não sei o quê, ela já sabia, ela já foi avisada, só que ela achou que ela ia ter mais tesão por aquilo do que ia o seu peso. Né? Então ela ignorou, ela ouviu, mas ela ignorou e falou, não, mas tudo bem, eu vou dar um jeito, porque isso aqui é... E, cara, não é bem assim, porque eu lembro quando eu tava prestando vestibular para medicina, que uma vez eu encontrei com um colega da academia que ele fazia medicina, e eu tava alucinada, querendo passar na faculdade, e ele falou, nossa, eu tô de férias, graças a Deus. Eu falei, não, mas quando eu falei para ele, não, mas quando eu entrar na medicina, eu não vou nem querer férias. Daí ele começou a rir, porque era uma ideia muito absurda, mas é isso, quando você quer muito uma coisa, você acha que você vai querer fazer aquilo, né, quando você é muito imaturo, o tempo inteiro. Então, assim, o que eu vejo é que eles já sabiam de tudo que fez eles desistirem, então, o que fez só que eles não prestaram atenção naquilo, porque eles acharam que era muito... Eu acho que a gente
talvez como já formados, e muitas vezes quem tem papel de mentor, às vezes a gente romantiza um pouco, mesmo sem querer. Né? Mesmo que você fale, às vezes até a piada que a gente faz para tirar sarro de uma coisa, às vezes romantiza para o aluno que está escutando. Uhum. Não, concordo totalmente. Você sabe que, desculpa te atravessar, Diego, mas é que eu achei legal isso porque reforça uma coisa que eu penso bastante, e já falei algumas vezes nos outros podcasts. É impressionante a responsabilidade que a gente tem e que a gente não percebe que tem. E eu penso isso que vale para tudo, na verdade. Não só para esse negócio de carreira, mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte: eu lembro de uma época que eu trabalhava num hospital em São Paulo que tinha residentes. E no período que eu trabalhei lá, com outros colegas, etc., teve muito residente que prestou prova para a especialidade que eu prestei, para a mesma residência que eu fiz. E de uma maneira ou de outra, o único contato que eles tinham com essa especialidade era através de mim ou de algum outro colega que estava comigo que tinha feito a mesma especialidade que eu também. Então eles enxergavam na gente, eles olhavam para a gente e entendiam assim, puxa, essa especialidade deve deixar as pessoas que nem esse cara, que nem essa pessoa e tal. Então ele espelha, por isso que eu falo da responsabilidade, sem a gente perceber, a gente influencia os caras a tomar essa decisão, a seguir um lado, a carreira, a ir para academia ou não ir para academia, ir para a parte assistencial, pesquisa, etc. E da mesma forma, de uma forma bem semelhante, mas agora num outro assunto, a gente influencia eles quando a gente está passando visita, discutindo o caso, a maneira como você aborda o assunto, a maneira como você discute o assunto, como você recebe uma pergunta, se você fala uma coisa que é meio... dá a impressão que você está tirando um sarro da pergunta ou não, sabe? O jeito que você fala com o paciente na frente do aluno, tudo isso, de uma certa maneira, influencia a decisão dele, e às vezes a gente não percebe. E pior, muitas vezes tem gente que percebe e deixa quieto, no sentido de, não tô nem aí, vou fazer do meu jeito e já era, e continua numa posição de responsabilidade altíssima, que você tem que orientar pessoas, que você tem que discutir coisas com residente, com aluno, e esquece que, você ocupa uma posição que é muito importante, não só para a sua parte assistencial, mas para a formação de mais 20, 30 pessoas, né? É muito complicado isso aí, é muita responsabilidade. Eu acho que tem um adendo aí também importante de você. Foi bom você ter falado isso, que eu lembrei de uma coisa que, assim, tem a questão do nosso ego, né? Porque muitas vezes você vê que ele está espelhando em você. Eu concordo com você que tem vezes que a gente não nota. Mas é agradável você ver que alguém está espelhando. Ainda mais se você estiver num momento da sua carreira que você está falando, pô, tô cansado e tudo mais. Você vai ver que está espelhando, te dá aquele conforto, né? Então... médico adora uma plateia, cara. Exatamente. Médico adora uma plateia, né? E isso é complicado mesmo, porque muitas vezes é isso, e muitas vezes você dá uma aula muito boa e o aluno acha que, nossa, eu quero fazer determinada coisa porque ele explicou, e às vezes não é. É como o Diego falou do professor de história, às vezes é muito mais a forma como explica, mas você pode fazer isso em N profissões. Então, eu acho que também tem isso, né? Mas, enfim, nós somos humanos, né? Sim, não, e filosoficamente falando, vou gastar agora, se a gente for pensar, por exemplo, pega uma especialidade, vamos pegar a cirurgia geral. A cirurgia geral enquanto especialidade não existe. Ela é um conceito extrapolado da experiência de múltiplas pessoas sendo cirurgiões, entendeu? Então, você não tem a cirurgia geral que está em algum lugar. Você não consegue pegar a cirurgia geral, você não consegue isolar a cirurgia geral. O que você tem são pessoas cirurgiões. E não há outra forma de você acessar a cirurgia geral que não seja através dos cirurgiões. Porque são eles que constituem a cirurgia geral. Então, você vai ter um universo de cirurgiões, cada um ao seu modo, exercendo a profissão. E você vai fazer um recorte, né, desse universo amostral. E a tua experiência do que é a profissão é mediada por esse recorte e não tem como ser de outra forma. Então, se você tiver um Guto, um Flug como experiência, você vai achar que a cirurgia geral é uma coisa. Se você tiver uma outra e outra pessoa, você vai achar que a cirurgia geral é outra coisa. E no fundo, você vai ter que fazer isso. Vai ter que fazer, bom, eu vou ser cirurgião geral e eu vou ter que construir a cirurgia geral que eu quero tentar ser, né? Que eu quero fazer parte disso. E aí eu queria perguntar pro Flug, que eu acho que ele vai ter uma resposta muito boa para isso. E aí, na hora de fazer essa escolha, eu acho que as pessoas têm a seguinte vivência. É como se eu tivesse um monte de opção na mesa, um monte de envelopes fechados, né? Cada um escrito uma escolha.
e só dentro de um tem a palavra felicidade. Todos os outros, assim, tristeza, 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 e um é a felicidade. De modo que se eu escolher errado, se eu pegar o envelope errado, já era. Catástrofe, arrependimento, tudo. Então, como se fosse certeiro. Vou fazer um outro paralelo. Acho que é o Kierkegaard que ele fala. Se você casar, você vai se arrepender. Se você não casar, você vai se arrepender. Porque a perda é inerente à escolha. Escolheu, perdeu, ponto. Só que às vezes, quando você escolhe, vem uma coisa muito massa junto. E eu acho que o ato de casar, o ato de ter filho, você faz a escolha, vou ter filho. Cara, você acabou de abrir mão de não sei quantos % da tua existência. Em nome de uma outra. E talvez valha a pena, né? Eu queria que o Flugão falasse alguma coisa aí, tipo, sobre o escolher. Acho que escolhi errado e vou ser condenado à infelicidade, mas posso voltar atrás em pegar o outro envelope, ou dentro dos envelopes não está escrito tristeza, 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 e está em branco, e é você que vai escrever alguma coisa nesse negócio. Gasta, Flug, gasta o estoicismo aí. Pois é, cara, eu tô com medo de tomar umas 10 horas. Eu vou tentar ser o mais sucinto que eu puder, né? Ah, cadê o sucinto agora? Pô, depois uma situação muito complicada, né? Eu tinha uma visão, eu mudei muito, muito. Bom, minha família são de alemães, a gente vive a disciplina, cabo a rabo. A nossa vida é isso, né? Disciplina, disciplina, disciplina. E a gente não muda, a gente não muda. A gente vai, né, como a Ana falou, a gente vai se convencer de que aquela decisão é melhor até o último tiro, né? E eu não, depois que você começa a ver o estoicismo e ver o Zenão de City, onde um naufrágio pôs a vida dele no melhor prumo possível, você começa a ressignificar essas perdas, né? E às vezes uma grande perda te põe no caminho certo, que você nem imaginava antes. Mas algumas coisas bem rápidas eu vou falar. Como a comparação do avião foi muito oportuna, né? Então quando você pega esse voo, você tem que saber se o lugar que você quer é muito bom. Tem que saber se é bom, senão essa viagem não vai valer a pena. A outra é que seria essa motivação, né? A outra é a disciplina. Você não vai para lugar nenhum sem a disciplina de ficar sentado, pondo o cinto e aguentando a turbulência, né? A motivação é 10% deve ser 10%. 90% é a disciplina. É a disciplina que vai te... A motivação, num dia ruim, ela vai embora, né? A expectativa, né? Você tem que saber que esse voo vai ser uma lata de sardinha. Não vai ser executiva. Você acha que vai de executivo? Não vai, filhão. Não vai vir comida ruim, não vai, o banheiro tem que dividir. E a influência, até vocês flertaram com o lacanismo aqui, eu percebi. Isso é muito importante. Não. Senhor, você tem nuances lacãs que eu já percebi várias vezes no seu discurso, doutor Diego. Não é negativo. Depois, no outro, vou fazer um episódio só sobre isso. Meu Deus do céu, que loucura. Não há possibilidade do meu discurso ter algum grau de lacanismo. Olha, você é fruto do seu meio, né? Tem várias frases nisso. Você é a média do seu meio, né? Diga como anda, direi quem é. Não. Ortega y Gasset. Eu sou eu e mis circunstâncias. Não vem com Lacan, não. Meu, coitada da Ana, cadê os me livre? Puta, coitada. É que eu aguento isso todo dia, Ana, mas você não devia estar aguentando isso aí. Eu sou eu e mis circunstâncias. Ortega y Gasset, Lacan não. E o Carlos ilustrou muito bem isso na frase dele, né? Ele falou, puxa, eu tava num hospital de residência que o único contato que eles tinham era isso. Então, o que o Carlos fez? Ele contou uma história. Aí contou a história dele. O Carlos, a minha história é essa aqui, eu tô isso, faço isso. Pô, os caras falam, essa história é legal. Eu quero comprar essa história, eu quero fazer isso, né? Então é difícil, cara. Eu acho que, Diego, não tem resposta que você perguntou, né, cara? Acho que nunca vai ter, né? Sim, não, mas é isso que eu queria que você falasse. Não há um envelope, né? Não tem uma resposta, né? É tentar, tem que tentar, né, cara? Mas, de qualquer modo, você não vai pra lugar nenhum só motivado. Não vai, cara. Você vai ter que ter disciplina, apanhar e saber back to the game, senão você não vai pra lugar nenhum. E eu acho que esse negócio que você falou da motivação e disciplina, exatamente, assim, até porque eu sempre falo, a disciplina chega a lugares que a motivação jamais chegaria. Isso aí não tem nem como discutir. Mas eu acho que muito mais do que você falou do envelope, eu gostei dessa analogia que você fez, eu fiquei lembrando do gato de Schrödinger. O envelope pode estar com felicidade e tristeza maravilhoso, ao mesmo tempo, né? até que você abra. Mas eu acho que o grande problema é o maniqueísmo. Porque em nenhum deles vai ter felicidade escrito. Mas também nenhum deles vai ter provavelmente tristeza escrito, entendeu? Porque é tudo uma porcentagem, tudo é um balanço.
Por isso que eu falo que eu não gosto da palavra diagnóstico de carreira, com esse termo diagnóstico, porque não é certeiro. Você poderia ter feito outra coisa, você poderia, sei lá, ter feito medicina de emergência, não sei, talvez você fosse muito feliz fazendo isso, entendeu? Então, eu acho que talvez fique de mensagem, né? O mais importante é isso, é que não tem necessariamente certo e errado, mas se você puder escolher algo que seja mais próximo do seu perfil, né? Perfil de funcionamento mental. Às vezes a pessoa fala, pô, se eu ficar privado de sono, eu fico muito ruim. Pô, por exemplo, não dá para trabalhar uma profissão que tenha sobreaviso, né? Noturno, Sim. não precisa nem ser plantão. Então, assim, você tem que trabalhar perto do seu funcionamento, mas também você consegue adaptar, você consegue fazer uma coisa um pouco diferente, você não precisa ser 100% aquela pessoa daquela profissão. É que você vai sofrer mais. Se você escolher uma profissão, não. Se você escolher uma área que é muito fora do seu perfil, talvez você consiga ser muito feliz, mas você vai sofrer mais, você vai nadar contra a corrente, né, durante muito tempo. E isso cansa, né? Mas é possível. Só que a questão é você não ficar achando que também você é o super-homem, que não, é possível, eu vou. Você tem que segurar um pouco a onda e falar, olha, talvez não vale a pena, como eu falei da cinetose, você ficar lá vomitando só porque você quer ser um astronauta. Daí você tem que, talvez, ir pro divã e entender por que você quer tanto ser um astronauta, né? Sendo que você poderia fazer outra coisa. Senhores, esta é Ana Gandolfi, do Médico de Quê? E eu adoro o nome desse episódio, desse seu podcast. Porque sou eu perguntando, sou médico de quê? Você perguntando pra alguém, né? Você é médico de quê? Você quer ser médico de quê? Cara, é maravilhoso esse nome. Ana, conta pra gente aí, seu podcast, tem Instagram? Tem Instagram, @médico de quê? E o meu Instagram é doutora Ana Gandolfi, caso alguém queira aí trocar umas ideias filosóficas. Muito legal. Mas a gente está no YouTube, no Spotify, tem vários episódios sobre várias especialidades, mas também tem episódio falando sobre saúde mental, tem o episódio do Diego falando sobre educação médica na residência, tem episódio falando sobre como formar um educador médico, enfim, tem episódios aí para todos os gostos. Muito legal. Em agradecimento, Gutão, algum comentário? Não, nada demais, adorei. Achei que ficou super legal. A Ana sempre foi muito querida, acho que foi bem legal ela ter vindo aí, foi ótimo. Muito bom. Flugão? Cara, eu adorei, cara. Você vê que o episódio fica legal quando todo mundo quer falar, né? Fica muito longo. E sabe que da origem da palavra mentor, eu acho que o Diego já sabe disso. Mentor era quem tutorou Telêmaco, foi o filho de Ulisses. Então ele ficou mais 20 anos lá, perdido, lá, tanto que vem a Odisseia, e Atenas se personifica várias vezes no mentor para orientar o Telêmaco. Então, o mentor é o pai que não está, né? É uma coisa bem legal. Guto, desculpa, mas você tá em minoria aqui, porque eu adoro mitologia, de verdade. Você tá em minoria. E você não tem ideia, Ana, é todo episódio esses dois conseguem enfiar alguma coisa mitológica, filosófica, bioquímica, é bizarro. Ana, quer deixar dica? Filme, livro, música? Quer deixar alguma coisa? O pessoal, o último filme que você assistiu, o último livro que você leu, só pra gente deixar uma dica aí. Enfim, como eu falei, eu leio pra caramba, mas eu acho que tem um livro que eu vou deixar de dica aí principalmente para quem é da área da saúde, não precisa ser nem médico, mas da área da saúde, que é o Homo Deus, do Harari, não sei se todo mundo aqui leu, Sim. Mas acho que tem umas discussões éticas muito, muito interessantes para quem é da área da saúde, para quem não é também, mas é que para quem é da área da saúde, você sente isso muito próximo. Então, poderia dar várias dicas, mas eu acho que talvez essa seja a dica do momento aí. E queria agradecer muito o convite, adorei conversar com vocês. Ah, gente que adorou, se aqui fosse o Jô, todo mundo falaria assim, né? Tá terminando. Gente, te agradece demais, Ana, muito obrigado. Tenho certeza que a galera vai adorar esse episódio. Então sigam a Ana Gandolfi, sigam o Médico de Quê, escutem os episódios do Médico de Quê, são muito bacanas, mesmo que não seja a tua área. É como se fosse você ouviu uma outra história de outro médico, né? Ver que também deu certo, deu errado, é muito legal. E a gente se encontra no próximo episódio do Mania de Cirurgia. Como diria nosso querido Flugão. Adiós.